Pessoal, boa noite, tudo bem? Antes de começar mais um relato, eu estou passando rapidinho para te contar uma novidade e te fazer um convite. No dia 24 de maio, eu vou fazer o Relatos ao Redor da Fogueira. Qual é a novidade? Vai ser um relato ao redor de uma fogueira virtual e serão pequenos relatos contados pelos seus próprios relatores. Ou seja, você vai me enviar a sua própria história narrada. Mas por que disso? Por ser uma fogueira, terá uma diversificação de vozes, cada um contando o seu próprio relato. Relatos pequenos, relatos de até 5 minutos mais ou menos. Se você tem um relato aí seu, da sua mãe, do seu pai, de um conhecido, ou alguma coisa que você ouviu na cidade que você mora, quiser participar do projeto, manda para mim. É só você gravar no seu gravador de voz do telefone, vai mandar para mim no número do WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo. Até o dia 20, tá, pessoal? De preferência até o dia 20. Porque aí eu vou montar esse relato e vai ficar muito bacana. Cada um contando a sua história. Ah, mas a minha voz não é legal. O diferencial vai ser justamente esse. Várias vozes. Quando a gente vai a uma fogueira, a gente vai a uma roda de amigos, não é cada um contando a sua história? Todo mundo ali prestando atenção? Então nós vamos fazer a fogueira virtual, cada um contando a sua própria história. Vai ficar muito legal. Participa com a gente. Grave aí o seu relato no seu gravador de voz do telefone, manda para mim até o dia 20, que eu vou montar o vídeo e vai ficar muito bacana. Então tá bom, pessoal, o recado é esse. Eu espero o seu relato. Um abraço a todos. Tenham uma ótima noite e vamos para o relato de hoje. Boa noite, Ellen e todos do canal Dois Mundos Paralelos. O meu nome é Cleonice. Eu tenho 35 anos e moro em Quixabá, Pernambuco. Eu quero contar aqui no seu canal o que aconteceu com meu avô em meados dos anos 70 e quem me contou esse relato foi a minha saudosa vozinha, a Dona Cleuma. O meu avô, o senhor Antonino, trabalhava em um pequeno sítio cuidando de tudo por lá. Na verdade, ele era o caseiro do sítio de uma família rica que só aparecia nas férias e feriados prolongados. Ele era uma pessoa muito querida pelos donos e sempre se orgulhou da confiança que eles tinham nele. Realmente ele era um homem muito íntegro e responsável. Porém, ele tinha um problema que o deixaria em estado vegetativo pelo resto de sua vida. Ele era cético. Vocês não entenderam nada, não é mesmo? Mais adiante vocês entenderão. Todas as tardes após o trabalho, o meu avô sempre ia direto para casa. Ele nunca ia lugar algum antes de passar em casa primeiro. Depois de se banhar e jantar, ele sempre ia à casa do seu compadre jogar a conversa fora enquanto jogavam um carteado e às vezes eles perdiam até a hora entre uma conversa e outra. A minha avó sempre o advertia para que ele não ficasse andando tarde da noite nas estradas escuras e ele logo respondia que não tinha medo de nada, pois ele estava sempre armado, e ela o retrucava dizendo que bala só servia para os vivos. Ele imediatamente dizia a ela que os mortos não incomodavam ninguém e que ele não acreditava em assombrações e em nada do que o povo falava sobre seres do outro mundo. Ela ficava muito brava e ele sempre caçoava dizendo que só acreditaria no dia em que visse alguma coisa. A minha avó sempre o repreendia, mas ele era irredutível. Numa tarde de domingo, o seu compadre veio visitá-lo junto com sua esposa e ficaram ali conversando. E antes do cair da noite resolveram ir embora. O meu avô dizia que ainda era cedo, mas seus compadres diziam que não queriam correr o risco de encontrar Matinta no caminho. E o meu avô riu muito do medo deles. A sua comadre foi logo se benzendo e o seu compadre disse a ele que aquilo não era assunto para caçoar, não. E se benzeu também com muito medo de atrair coisa ruim. O meu avô ficou meio desconcertado e resolveu amenizar a situação. E para isso ele pediu ao seu compadre que lhe falasse mais sobre o assunto. O compadre então falou a ele muito rapidamente, se despediram e se foram. O meu avô, ainda não satisfeito com o que seu compadre lhe disse, continuou a conversa com minha avó, fingindo interesse. Quando a minha avó lhe disse que Matinta era uma pessoa que virava uma ave de agouro,
a rasga-mortalha. Ele lhe perguntou se era possível saber quem era a pessoa que se transformava naquele ser, e ela lhe disse que quando a ave passasse assobiando era só gritar: "Venha tomar café comigo amanhã!" E no dia seguinte apareceria alguém pedindo café ou fumo. Aquela explicação o deixou ainda mais incrédulo e ele repetiu: "Só vou acreditar nesse despropósito quando ver um troço desse." Os dias se passaram e a rotina continuou para o meu avô e sua família, até que, em uma noite, ele chegando da casa do compadre, ficou ali na cozinha conversando com minha avó e, de repente, eles ouviram um grito muito alto e um bater de asas. A minha avó imediatamente se benziu e o meu avô pegou a lamparina e já caminhando rumo para a janela, quando minha avó perguntou: "Tonho, você tá ficando doido, homem? Onde você vai com essa lamparina?" O meu avô, mais que depressa, disse a ela que queria provar para ela de uma vez por todas que aquela conversa de rasga-mortalha era pura invenção. E abrindo a janela, ele foi logo gritando: "Ô Matinta, vem tomar café comigo amanhã!" E riu, fechando a janela. Imediatamente, aquela criatura saiu dali. A minha avó o repreendeu e disse que ele não poderia ter feito aquilo nunca, que ele estava brincando com o mundo sobrenatural e aquilo não era nada bom. Na manhã seguinte, o meu avô saiu de casa e tocou seu dia sempre na mesma rotina. A tarde veio e, ao chegar em casa, ele ainda riu da minha avó e perguntou a ela se por acaso alguém apareceu para tomar um cafezinho. E antes que minha avó respondesse, alguém bateu palmas chamando lá no portãozinho de entrada. Achando que era o seu compadre, ele apressou-se em ir atender, mas quando ele chegou na cerca de frente de casa, ele se deparou com uma senhora idosa de aparência muito sombria, vestindo trapos e descalça. Ele, achando que era uma velha andarilha, gritou minha avó para poder atender aquela mulher, mas ela logo já foi dizendo a ele: "Me deu uma caneca de café e um pedaço de fumo." A minha avó, quando viu aquilo, já começou a rezar e invocar todos os santos que ela conhecia, e tremendo muito, ela puxou o braço do meu avô e disse: "Tonho, pede perdão, dá logo o fumo e o café, homem." Ele rapidamente se virou para aquela senhora e disse: "Ó, a senhora não repara no que minha dona está dizendo não, ela está doida das ideias." A mulher, com uma voz horrenda, lhe disse: "Você me chamou para tomar café, não foi? Pois bem, aqui estou." Nessa hora, o meu avô ficou branco feito cera e mandou que a minha avó fosse buscar o fumo e o café, e ficou ali imóvel no portãozinho feito de bambu. A minha avó, tremendo muito e rezando em pensamento, foi até a cozinha, pegou o café, pegou um pedaço de fumo e pegou também um pedaço de carne que estava na panela e levou apressadamente para aquela mulher. Quando ela foi lhe entregar, a senhora disse que ela não receberia das mãos dela, e sim das mãos do meu avô. E sendo assim, a minha avó entregou nas mãos dele. Ele entregou a ela o café, a carne, e quando foi entregar o fumo, ela agarrou o braço dele e disse: "Por causa das orações dessa mulher, eu não vou te matar aqui agora, mas você nunca mais vai caçoar e nem rir de mais nada pelo resto da sua vida." O soltou e foi embora. Naquele momento, o meu avô caiu ali mesmo na frente da casa e minha avó entrou em desespero pedindo ajuda aos céus pela vida dele. Ele não se movia, não falava e não esboçava qualquer reação que fosse. Com muita dificuldade, a minha avó arrastou para dentro de casa e mandou que um dos meus tios fosse rápido na casa do compadre e pedisse ajuda. Quando seu compadre chegou ali, ele disse com muita tristeza à minha avó que aquilo era uma maldição que a Matinta havia colocado no meu avô e foi até uma benzedeira que morava ali perto pedir ajuda. Quando a benzedeira viu meu avô, ela foi logo dizendo que aquilo era feitiço da mortalha e que nada poderia ser feito. A minha avó e seus compadres tentaram de tudo, rezas, benzeções, simpatias, curandeiros e nada resolvia a situação. Seus patrões chegaram até a levar o médico até o meu avô, mas ele em nada conseguiu ajudá-lo também. Conformada com o destino cruel do meu avô, a minha avó cuidou dele com muita dificuldade por 12 anos em cima de uma cama. Nunca mais ele andou, falou, se mexeu,
ou esboçou qualquer tipo de reação. Na noite anterior ao seu falecimento, a minha avó estava se preparando para ir dormir, quando de repente ela ouviu o mesmo bater de asas e aquele grito estridente. Ela se benzeu e quando olhou para o meu avô, seus olhos estavam cobertos de lágrimas. Ela o ajeitou na cama, fez a última oração da noite, se deitou e adormeceu. Pela madrugada, ela acordou com o mesmo barulho em cima da casa e quando foi ver se meu avô estava bem, ele já não respirava mais. E naquele momento, ela ouviu uma gargalhada demoníaca e um bater de asas indo para longe dali. A minha avó dizia que na hora do seu sepultamento, o tempo escureceu e todos ali presentes puderam ouvir aquela gargalhada infernal. Depois disso, graças a Deus, aquela criatura nunca mais apareceu por lá. Deixo um conselho a todos aqueles que não acreditam no sobrenatural. Você acreditando ou não, ele existe e é melhor não conhecê-lo de forma que meu avô o conheceu. Muito obrigada por me dar esse espaço no seu canal, Ellen. Desejo a todos uma boa noite e fiquem todos na proteção de Deus.